conectar pessoas e sonhos, projetos e vidas. É a melhor conexão. Conectar é transformar, é mais do que sonhar, é realizar. Então conecte com a melhor qualidade, a melhor internet. É a Conecte. Então conecte com a melhor qualidade, a melhor internet. É a Conecte. Whether it's good or it's bad or it's wrong or it's right, yeah, we can quit our day jobs and stay out all night until we're happy, until we're happy. Atenção, empresários de Manhuaçu, Minas Gerais. Vem aí o Prêmio Valor Empresarial, a maior premiação de destaque e reconhecimento empresarial local. E você não pode ficar de fora. Entre agora em nossas redes sociais e tire todas as suas dúvidas. Te aguardo! Alô, galera da Manhu TV. Alô, amigos da Pena Farma. Por aqui sou eu, Thiago. Joseana. Estamos aqui para falar para você, amigos da Manhu TV, que a Pena Farma tem preço de atacado e entrega grátis em toda Manhuaçu. Aqui a gente tem preço de atacado em toda a linha infantil, com entrega grátis. Precisou de leite, fralda, lenço, pomadinha, barato. Precisou de higiene pessoal, olha só o absorvente, amor! A Pena Farma entrega, ok? Não precisa tomar mais sabão da mulher. A linha, olha só, gente. Dove é R$14,90, é brincadeira. Olha só, Giovanna Baby é R$12,90, é brincadeira. Rexona R$12,90, é brincadeira, galera. E olha só, temos ainda, olha só, leite, galera. É o menor preço do interior de Minas. E olha só, pra fechar com chave de ouro, pra você ficar linda e bela. Biostratos, comprou 3 itens, você ganha na hora. Essa máscara anti-queda, Jaborandi, ou a linha Mel. 3 itens Biostratos, tá salvo. Comprou, ganhou na hora. O App Nível é a sua nova carteira de cashback. Com ele você ganha sem precisar cadastrar um cartão de crédito. É só conferir no app as lojas premium da sua cidade que dão muito cashback de volta. Seu dinheiro vale muito mais com o Nível Cashback. Fala, galerinha de Deus! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Pode Crer, um podcast abençoado para você. Eu sou Douglas Ottoni, estou aqui toda sexta-feira às 19h30, sempre com convidados especiais e temas relevantes para serem debatidos da perspectiva da fé cristã. O Pode Crer existe para que todos nós possamos crescer na fé e no conhecimento de Deus. Eu quero pedir sua parceria para que mais pessoas possam crescer na fé e no conhecimento de Deus. Quero pedir para você, primeiramente, curtir o vídeo. É de graça, não custa nada. Dá um joinha aí para nós, para que o YouTube dê mais relevância para o nosso vídeo. Em segundo lugar, eu quero te pedir para compartilhar esse vídeo, para você mandar para mais pessoas, mandar aí para os seus grupos, grupo da igreja, grupo da família, o grupo dos amigos, da escola. Manda aí o link desse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo aqui. E também quero te convidar a comentar, mandar seu comentário aí, aqui embaixo no chat. Coloque o seu comentário, dê sua opinião, fale um pouquinho com a gente vai ficar feliz de receber aí o contato de vocês. O tema de hoje, nós vamos falar sobre um personagem muito interessante da Bíblia, que é o Rei Davi. O Rei Davi, esse personagem tão complexo, tão lindo, né? Com a história tão linda. E para isso nós convidamos aqui o pastor Tafarel e também o Dalton, o músico cantor Dalton Bianchi. O Dalton está aqui com a gente porque Davi foi um grande músico também, além de ter sido um grande propagador aí da palavra de Deus. Então nós estamos aqui com um pastor e um músico, olha que bacana. Nós já vamos começar esse papo com eles, mas antes eu quero fazer menção aqui aos nossos patrocinadores, nossos apoiadores, que tornam possível o projeto aqui do Pode Crer. Sem eles, nós não conseguiríamos levar o Pode Crer para vocês. Então, Star Coffee, corretora de café, a corretagem do seu café
com competência, transparência. O pessoal da Servos Contabilidade e Imobiliária, prestando serviços contábeis e serviços imobiliários de excelência. O pessoal da Loja Habit estilo inteligente, a marca do coelhinho, deixando você estiloso, deixando você estilosa. Eu tô aqui com a minha Habit vinho hoje, olha que bonito. Você quer ficar estiloso como esse apresentador? Vai lá na Habit, tem certeza que você vai conseguir roupas lindas com um custo justo, com preço justo. Tem também a Loja Breder, variedade e atendimento nota 10, com vários produtos maravilhosos. O Natal tá chegando aí, gente, ó, já começa a se preparar aí, comprando os presentes lá na Loja Breder e na Loja Habit também. A Fly Inglês Dinâmico, onde você aprende inglês com material didático da Cambridge, com professores com experiência internacional e com a metodologia Fly, que é a metodologia dinâmica, para destravar aí o seu inglês. E também, sem deixar de mencionar, a Gulositos, a empresa, uma das empresas que mais abençoa a cidade de Manhuaçu e todo o nosso país com produtos de excelência e uma turma muito boa para quem eu mando um forte abraço a todos da Gulositos. Obrigado aos nossos patrocinadores, pedimos ao Senhor que os abençoe, porque eles estão abençoando a gente aqui. Gente, Pastor Tafarel, meu querido Dalton, sejam muito bem-vindos. Primeiramente, muito obrigado por vocês terem aceitado aí o convite do Pode Crer. Que isso, é um privilégio estar aqui. Muito bom, muito obrigado pelo convite. Eu também, da mesma forma. Da mesma forma. Nós estamos com o pastor, né, Dalton? Então, o que ele falar, a gente concorda. Claro. Tá certo. E a gente não pode falar muita coisa, né? Porque... Ô, Michael, o som da voz do Dalton tá ok aí? Como ele tá com o violão? Chega mais. Ó. Acho que você pode dar um pouquinho de ganho, Deixa porque... eu chegar pra frente. É, por causa do violão, né? Fica mais difícil pra ele. Eu não tenho uma voz forte, assim, igual o Tafarel aqui. Mas acho que dá pra ouvir bem lá. Beleza? Meus queridos, nós começamos o programa perguntando quem é você. Faz uma apresentação pessoal aí, pastor. Então, gente, primeiramente prazer, me chamo Tafarel. Não sou natural de Manhuaçu, sou natural do Rio de Janeiro. Vocês vão perceber no decorrer do programa que eu tenho um chiado na minha voz. Sou pastor presbiteriano, me formei lá no Rio de Janeiro e vim para cá assim que me formei. E estou aqui tem 2 anos, estou trabalhando na primeira igreja presbiteriana de Manhuaçu e tem sido uma bênção. Sou um apaixonado por teologia, principalmente, sou apaixonado pela Bíblia e pelo Evangelho. Então, precisar de qualquer coisa, pode ir ali na nossa igreja, fica em frente aos Correios e vai ser um privilégio, vai ser muito bom receber você. E eu sou apenas um servo, estou aqui para o que precisar, sou um amigo, sou um pastorzão mesmo para poder estar sempre presente e sempre ajudando naquilo que você precisar. Tamo junto. Pessoal, prazer estar aqui com vocês, com o Douglas, com o Tafarel. Meu nome é Dalton, né? Como já foi mencionado aqui. E sou músico, já desde adolescente. Eu sou servo do Senhor, casado com a Sandra. Tenho um filho que se chama Caio, que está em Belo Horizonte. Sou natural de lá também. E da mesma forma, né? Como o Tafarel falou, a gente está aqui à disposição de vocês para qualquer dúvida, qualquer eventualidade de precisar da gente, a gente realmente está à disposição dos irmãos. Legal demais. Vocês trabalham juntos ali na primeira igreja presbiteriana aqui de Manhuaçu, né? Isso. É uma dupla dinâmica, hein, gente? Ó, a parte musical e a parte aí pastoral. Hoje o Pode Crer tá completo. Amém. Bênção demais, gente. Obrigado aí por vocês estarem servindo a turma. Em nome de todo mundo aí, eu agradeço vocês. O pastor Tafarel, tenho visto o trabalho dele até com os adolescentes mesmo, né? Que é uma turma que nem todo mundo quer abraçar, que são os adolescentes, dá um pouquinho de dor de cabeça. O pastor Tafarel tá sempre engajado aí nessa causa de cuidar dos adolescentes. E eu acho que esse tempo precisa muito, né, pastor? Não, com certeza. Acho que muita gente acha que os adolescentes, os jovens são a igreja de amanhã. Mas na verdade não, a gente encontra na Bíblia, né? Inclusive a gente vai falar de um hoje, jovens que foram usados por Deus e jovens que, na sua juventude mesmo, foram escolhidos para, frente aos idosos, frente aos mais velhos, aos mais experientes da sua época, ser bênção e instrumentos de transformação. Então acho que focar nos jovens, focar nos adolescentes nos dias de hoje
principalmente com toda essa influência que o mundo tem, é muito importante para a vida da igreja. E a igreja hoje é formada não apenas pelos mais velhos, né, mas também pelos jovens, pelos adolescentes, e eles fazem a diferença. Isso que é mais importante. A gente vê as faculdades, nós temos muitos movimentos de jovens que se reúnem, né, nas faculdades para poder pregar o evangelho. A gente vê nas escolas, muitas vezes, adolescentes que se levantam com voz forte para poder falar a respeito do evangelho, frente a uma galera que só quer saber de prazer carnal. Eles estão lá falando, não, eu não vou fazer isso, eu vou me manter firme, eu vou me manter idôneo, porque eu de fato vivo o evangelho. Então acho que esse propósito é um propósito muito lindo, né? A gente pensar que os adolescentes e os jovens hoje já têm se posicionado para poder fazer com que o reino de Cristo, né, ele se propague nessa terra. Isso é maravilhoso. Legal, muito legal mesmo. A gente precisa acreditar na juventude, saber que o poder de Deus pode alcançar um adolescente também, né? Com certeza. Inclusive, gente, está vindo aí a Marcha para Jesus, Com dia certeza. 5, né? Tem Exatamente. Israel Salazar aqui em Manhuaçu, a galera vai estar em peso, o pessoal do Somos Um, quero mandar um abraço aí pro Rafael, pro pastor Júlio, para toda a galera que está engajada nesse projeto também. Vamos participar. Vai né? ser bênção. Vai ser bênção demais. Queria começar, antes da gente entrar propriamente no tema do rei Davi, que era igual você falou, né, um adolescente, aí, um jovem que já iniciou sua carreira bem cedo. Eu queria falar um pouquinho sobre o início da carreira de vocês com Deus. Vocês nasceram já filho de crente, vocês se converteram, como foi isso, quando foi isso? Vou começar com você, Dalton. Eu nasci na igreja batista, né? Assim, eu cresci lá, fui discipulado lá, e meus pais também sempre foram crentes. Isso facilitou um pouquinho a minha conversão, né? Minha conversão eu considero que foi no decorrer da minha vida. Foi um processo, né? Foi um processo, né? Então, desde criança mesmo, eu já estou com 51, desde quando eu me entendo por gente, a gente caminha nessa perspectiva. Privilégio, né, cara? É um privilégio. Então, assim, eu não tenho muito aquele testemunho fora da igreja, isso aí. Nunca cogitei essa possibilidade, graças a Deus. Graças a né? Deus. Essa possibilidade de dar um passeio pro lado de fora. De ser eu não tenho... Você foi um filho que ficou em casa. As minhas experiências boas, ruins, todas foram... na presença na presença de Deus com a igreja, né? Legal. Esse processo de amadurecimento, de entender o próximo. Isso... A Igreja Batista tem uma pegada musical muito... na Igreja Batista tinha muito... Eu não sei como que está hoje isso, né? Mas eu creio que não acabou, não. Tinha o papel do ministro de música, né? Inclusive em Belo Horizonte mesmo tinha um seminário lá, que é o Seminário Teológico Batista voltado para Olha o que músico, legal, né? eles investem muito na música, os nossos irmãos batistas. Aí como pastor também, ele sairia para uma igreja, uma congregação, e era remunerado por isso e tal. Legal, é uma visão interessante, eles colocam a música num lugar de bastante importância. Bastante. Legal, Dalton, que bom saber. E você, Tafarel, como é que foi a sua experiência aí com... Já é o contrário, né? Eu era drogado? Não. Que isso. Eu nasci, né, como filho de presbítero já. Meu pai, no decorrer da minha vida, acabou se tornando pastor. Quando eu tinha por volta de 10 anos, assim, ele se tornou pastor e eu me transformei, né? Eu era Tafarel e virei o filho do pastor. Isso, né? E aí essa fase foi um pouco conturbada porque eu me tornei o centro das atenções. A minha igreja lá no Rio de Janeiro é uma igreja que tinha muita gente, muitos jovens. Hoje em dia, infelizmente, muitos desses jovens saíram da igreja, né? Agora já são casados e tudo mais e não frequentam mais. Mas eu sempre fui muito hiperativo e eu nunca gostei de muita gente me chamando a atenção na época que eu era jovem, né? Na época que eu era adolescente. E isso trouxe alguns problemas, né? Porque tudo que acontecia e tudo que eu fazia sempre era o filho do pastor que estava fazendo. É pesado. E aí isso trouxe um momento de rebeldia, né? Eu não cheguei a flertar com o mundo e sair, mas dentro da igreja mesmo eu acabei me transformando em aquele adolescente que é expulso dos acampamentos, aquele adolescente que é expulso da escola, que dá um péssimo testemunho. Sei. Até um dia que, por conta da UPA, né, União Presbiteriana de Adolescentes, eu comecei aí alguns acampamentos em que os preletores, eles falavam mais com aquele que era rebelde, com aquele que estava um pouco agitado, ansioso. E aí, em um desses acampamentos, eu tive, de fato, um encontro com Cristo. Legal.
eu senti o chamado no meu coração, não para ser pastor, mas para ser um servo dele. Entendi, né, que de fato Deus existe e Deus ele se preocupa comigo, não como filho do pastor, mas como Tafarel. Como pessoa. E isso fez com que eu me desenvolvesse. E aí, dentro de pouco tempo, na minha adolescência ainda, eu uma vez fui em um acampamento que era regional, era Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais. É o REUPAS, que a gente chama o Sudeste. E aí lá estava o Marcelo Gualberto, que é o líder do MPC, e aí ele fez uma mensagem focada em chamados, focado em aqueles que têm chamado para ser missionário, naqueles que têm chamados para serem pastores, presbíteros, líderes de uma forma geral. E aí ele falou uma frase que me tocou, né? Ele falou, gente, eu não sei quantos aqui acreditam que Deus existe, mas se Deus existe de fato, e Ele é o Todo-Poderoso, e Ele criou tudo que há, não existe nada na vida da gente que seja mais importante do que dedicar a nossa vida toda a esse Deus. E aí eu parei e pensei, não é que é verdade? E aí eu comecei a chorar e pensar, eu não estou dedicando minha vida a nada a Deus. Eu já me converti, eu já estou indo para a igreja, mas o que eu estou fazendo? Né? E aí naquele momento, quando ele terminou de pregar, aquilo foi mexendo com o meu coração e aí ele fez a pergunta, ei, o que você vai dedicar a Deus? E aí eu pensei, cara, eu quero dedicar minha vida. A vida toda, né? Exatamente. E aí eu fui lá na frente, conversei com ele, e aí quando eu saí do ensino médio, eu estava fazendo um ensino técnico para poder ser engenheiro. Meu sonho era ser engenheiro civil, que eu queria ganhar dinheiro, né? Natural, né? Exatamente. E aí, quando eu saí do ensino médio, já acabei o ensino técnico, porque já tinha começado. Falei, não vou fazer nem ENEM para poder fazer faculdade, vou entrar logo no seminário. Fiz o vestibular do seminário. Né, exatamente. Você estava com quantos anos aí? Eu estava com 19 para 20 anos, porque eu fiquei um ano. Porque na igreja presbiteriana não é só tipo, eu quero ser pastor, né? Sim. Você chega, se apresenta para o conselho, que é a liderança da igreja, e fala assim, quero ser pastor. Eles falam, tá bom, a gente vai passar agora 2 anos te observando. Então eu acabei o meu ensino médio, e aí fiquei 2 anos sendo observado, para depois ir pro seminário. Ser enviado para o seminário. E aí foi isso, foi bênção. Legal. E a gente está aí nessa, trabalhando. 5 anos de seminário lá no Rio. Difícil, né? Porque lá não tem o integral, lá é só à noite mesmo. Então a gente trabalhava e de noite ia para o seminário. Mas pela bênção de Deus, pela graça de Deus, hoje a gente está aqui e foi um tempo de aprendizado muito bom. Acabou que o Espírito Santo te trouxe aqui para as terras mineiras. Exatamente. Você tinha alguma ligação com a nossa região aqui, não? Na verdade, meu pai, ele nasceu em Manhumirim. Aí a gente tem alguns familiares por aqui. E o meu tio, ele é evangelista. Aqui da igreja de Manhuaçu mesmo, da primeira igreja, e ele é evangelista ali na terra de Santana, fica aqui perto, né? E aí eu falei com ele, falei, tio, me formei agora, pandemia entrou, e eu tô querendo trabalhar, não preciso trabalhar como pastor, eu quero trabalhar no reino. E aí eu perguntei para ele, será que tem alguma vaga de evangelista? Aí ele chegou, conversou com o reverendo Anderson, e aí o reverendo Anderson falou, manda uma mensagem desse garoto aí. Deixa eu ver quem que é. Deixa eu ver quem é. Aí ele foi, aí ele pegou umas mensagens minhas, me ligou, a gente conversou, foi bem legal. E ele falou, vem cá pregar aqui. Que benção. E aí eu vim e ele falou, quero convidar você para ser pastor auxiliar aqui da igreja. Legal. Falei, maravilha. E a gente aprende muito com o reverendo Anderson, né, cara? Homem de Deus, bênção. Bênção demais. Já esteve aqui também com a gente. Legal demais, gente. Passando aqui para a parte do nosso tema, que é o Rei Davi, era um músico também, né, Dalton? Era um grande compositor, cantor. Compositor, auxiliava o rei Saul ali, né, nos momentos difíceis da vida dele. A música é muito importante, né? Nós vou te pedir para cantar uma canção agora, pra gente... Então eu vou cantar uma música aqui que é de minha autoria. Legal. Que fala muito sobre o martírio de alguns cristãos. Até o Tafarel falou alguma coisa aqui sobre isso, né? Sobre dedicar uma vida, né? Para o reino de Deus. E eu tenho um respeito e uma admiração por esses homens, né? Porque a gente olha para a nossa vida, a gente faz muito pouco, né? Frente ao que eles realmente fizeram, né? De perder família, perder trabalho, perder vida. Toda a estabilidade. E não era só perder vida, era doloroso, né? O processo, né? Na época ali da Inquisição, daquele pessoal ali. Mas então eu vou cantar. Vamos ouvir a canção de autoria do Dalton Bianchi.
Pés que trilharam o chão, mãos que lançaram na terra a boa nova semente do amor que hoje nos traz salvação. Fé semeada com dor, a própria vida ceifada, do sangue o preço da morte ou da vida que hoje nos traz salvação. Do sacrifício na cruz, verdade e luz de Jesus somos fruto, corpo e o mesmo pensar, filhos de Deus, a vitória. Pés que trilharam o chão, mãos que lançaram na terra a boa nova semente do amor que hoje nos traz salvação. Fé semeada com dor, a própria vida ceifada, do sangue o preço da morte ou da vida. Verdade e luz, somos fruto, corpo e o mesmo pensar, filhos de Deus, a vitória. Do sacrifício na cruz, verdade e luz de Jesus somos fruto, corpo e o mesmo pensar, filhos de Deus, a vitória. Filhos de Deus, a vitória. Que bacana, oh, coisa linda, hein, cara? Você tem essa pegada aí, parece muito o estilo do Stênio Márcios. Conhece o Stênio? Claro, o Stênio é muito conhecido legal, né? assim no meio, principalmente presbiteriano. Exatamente, bênção, claro. Eu gosto muito dele e me fez lembrar as canções dele, são profundas com letra e esse toque de violão aí que bacana demais. Você tem mais esse estilo mesmo nas suas composições? Antigamente eu fazia muita... assim, eu não sou um compositor assim, versátil não. Uhum. Mas assim, antigamente as coisas eram mais bem elaboradas, mais pela intuição, sabe? Uhum. Aí depois a gente começa a estudar mais harmonia no violão, aí você vai tirando nota, tirando acorde. Né? Então essas músicas que eu trabalhei mais assim são as mais antigas. Essa aqui deve ter pelo menos uns 12 anos, 15 anos. Já tem outras que têm, por exemplo, 20 anos. Aí são mais bem trabalhadas do que essa. Hoje eu já componho assim, 4 acordes. Eu fui influenciado pelo worship. Pela imposição aí. A cultura. Mas eu gosto assim desse estilo mais bem harmonizado, com poucos acordes também. É legal. Aí tem espaço para tudo, né? Tem a gente não pode também desfazer, né? Exato, verdade. Dessa ideia aí. Sempre quis saber tocar violão, assim como ele toca, né? Eu até toco, mas aquele 4 acordes. É o famoso café com pão, né? Exatamente. Café com pão. Não, já pensou pregar igual ele prega e tocar? Aí acaba comigo, a gente. Aí vai sobrar o que pra mim? Ué, me ajuda aí, né? Por isso que o corpo é bom por isso. Né? Lá na igreja a gente tem o costume, né, o pastor Anderson, ele canta também. Aí às vezes eu esqueço que o microfone tá perto, eu começo a cantar, eu começo a ouvir minha voz, eu falo, melhor abaixar aqui. Tem alguma coisa errada. Repreende isso daí. Pastorzão, quem foi o Davi? Esse personagem tão interessante. Dá um panorama para nós aí sobre quem ele foi. Davi foi, em primeiro lugar, ele era da tribo de Judá, né? O pai dele era belemita.
Ele foi bisneto de Ruth e Boaz, né? E ele foi, em primeiro lugar, um cara muito humilde. Acho que a gente aprende uma coisa no início da história de Davi, é que ele não estava querendo ser nada, né? Ele não estava ali para poder falar assim, batendo no peito e falar, eu quero ser rei. Muito pelo contrário, ele estava lá fazendo o que ele tinha que fazer, que é cuidando das ovelhas. É até interessante isso, porque ele era tão humilde que os próprios pais dele não olharam para ele como se ele fosse alguma coisa. Samuel, ele chega na casa de Jessé e ele fala, olha, me apresenta aí os seus filhos. Quero ver quem é o escolhido de Deus. E aí Jessé começa pelo mais velho e vai apresentando cada um dos seus filhos, guerreiros, responsáveis, grandes, fortes. E aí Samuel olha assim e fala, certamente Deus escolheu esse. Aí Deus fala, não, esse aí eu não escolhi. Aí ele vai, passa um por um, e quando termina aqueles que estão ali, Samuel olha para Jessé, né, e pergunta, Jessé, tem mais alguém? E fala, tem um, tá lá, mas ele assim, é ruivo, de boa aparência, como quem diz, ele é pequenininho, ele não é guerreiro, ele não é nada disso. Aí Samuel fala, não, manda trazer. E aí quando Davi chega, Deus fala, né, é esse que eu escolhi. Porque lá no capítulo 16 diz, né, porque Deus ele não vê como vê o homem. Samuel ele estava olhando muito para o exterior, mas Deus estava vendo o interior. E o que marca Davi é justamente isso. Não a sua boa aparência, não a sua forma de lutar, mas porque ele tinha um coração compungido na presença do Senhor. Porque ele era um homem humilde na presença de Deus. E a gente vai falar um pouco a respeito da história dele de uma forma geral. E a gente vai ver que em cada momento, nas vitórias, nos momentos em que ele perdia por conta do seu pecado, por conta do seu erro, em cada um desses momentos, ele sempre estava na presença do Senhor, falando assim, Senhor, eu pequei contra o Senhor, eu venci para o Senhor. Tudo que eu faço não é por conta de mim mesmo, né? Mas é por conta do Senhor. E isso que nos mostra, né? Quem foi Davi, o caráter de Davi é algo fenomenal. Fenomenal. Essa cena é muito interessante, né? Vai chegando os irmãos, rústico, bruto, barbudo, e o cara nem trouxe Davi, né? Jessé nem chamou ele. Falou, não, até esse aí não precisa nem... E era exatamente aquele que Deus tinha escolhido, né? Exatamente. Às vezes a gente vê isso na vida, assim. A gente começou falando sobre os adolescentes. Muita gente desacredita, né? Quando você falou sobre essa coisa de, eu era aquele adolescente que era mandado embora do acampamento. Eu era assim, cara. E muita gente não dava nada mesmo. Esse menino é escória. Isso aí só veio pra dar problema. Demais, é fraco demais. Aí, quer dizer, ninguém sabe, né, cara, o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa, né? Sai Davi lá, cuidar das ovelhinhas, é esse aí. Exatamente. Se Deus falar que é esse aí, meu amigo, pega um Davizinho lá e torna ele rei, né? E o pastor Tafarel tá falando dos momentos da vida dele, como que Deus era o centro de todas as coisas. E eu imagino que a música deve ter ajudado muito Davi, né, Dalton? Ah, com certeza, né? Hoje é assim, eu costumo dar muita aula, né? E às vezes a pessoa já chega desacreditada, assim. Acho que não vai ser capaz de trabalhar com música, de aprender. Outros acham, eu quero só aprender aquela música. Tá? Não, você pode ir mais longe, cara. Às vezes Deus tem alguma coisa especificamente para você nessa área. Eu poderia citar aqui várias pessoas assim que a gente caminhou junto e que hoje já anda nessa perspectiva, né? Então o Tafarel sabe o tipo de trabalho que eu desenvolvo ali na igreja, que é exatamente com o pessoal mais novo e incentivando, né, a participar no louvor, a tocar um instrumento, a cantar. E eles são os primeiros a falar assim, eu não tenho condição de cantar, não consigo. Às vezes é um diamante que precisa ser lapidado ali. Então... E eu vejo que pelo fato de ter sido Davi ter sido um guerreiro, um grande político, ele era tudo muito intenso na vida dele, né, cara? O cara era rei, o cara era guerreiro, herói de guerra. Eu acho que a música, ela tem essa conversa com a alma de maneira mais íntima, né? Então, você tá ali sob pressão, ouve uma música, toca uma canção, pega seu violão. Você falou que passou a vida toda na igreja. Imagino que quantas vezes você, de repente, fala, vou pegar meu violão ali que tá difícil. Tem um compositor que já faleceu, que é o Tom Jobim, né? Ele falava que a música dissolve uma depressão, né? Ó, pra você ver.
Então, É o famoso quem canta seus males espanta. dissolve mesmo, porque é onde você vai se refugiar um pouco, adorar a Deus naquele momento ali. Muito legal. Não era... Inclusive acontece com o próprio Davi, né? Ele é chamado porque Saul estava com o espírito atormentando ele, e ele começa a tocar lá a sua harpa, né? E aí Saul tem o seu coração tranquilizado, né? Ele sente paz. Muitas vezes a gente lembra só dessa figura do Davi que é o guerreiro, que mata, que faz. Mas na verdade Davi, ele também era o cara que escrevia salmos, né? São mais de 70 salmos que a gente tem por autoria de Davi escrito. Dele, né? Exatamente. E a gente vê que, assim, o cara era um poeta, né? O cara, ele não sabia apenas tocar com as mãos, mas com o coração, né? Ele era um compositor, né? Então, assim, é maravilhoso a gente olhar para Davi e conseguir compreender. Nós cantamos, né, um salmo dele domingo, o Salmo 84. Uma má versão, seus tabernáculos, o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, eu encontrei. Isso é maravilhoso. Não, esse hino é muito lindo, esse salmo é maravilhoso. Eu até quase comecei a cantar aqui, só que por respeito à audiência... Pastorzão, então nós estamos aí, depois que Davi tem esse chamado, ele é ungido, né? Como é que ele, daí até ele se tornar rei, como é que ele se destaca, qual o processo que acontece na vida dele para ele sair do anonimato, se tornar o Davi que o mundo conheceu, que a história conheceu? É interessante porque a palavra de Deus diz que quando ele foi ungido, né, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E aí nesse momento a gente percebe que Davi, ele não é qualquer pessoa. Existem até alguns estudiosos que dizem que Davi, se batesse de frente com Sansão, quem ia vencer era o Davi. Porque o cara era, como a gente fala hoje em dia, né? O cara era brabo, né? O maluco era brabo. Ele vai levar comida aos seus irmãos, e aí ele vê que tem um inimigo que tem uma estatura maior, a Bíblia chama de gigante, o nome dele era Golias, e ele estava lá já há 40 dias afrontando, né, o povo e os exércitos de Israel. E aí estava todo mundo lá atemorizado. Por quê? Porque na mente dos israelitas, afrontar aquele gigante era morrer. Porque o gigante estava aqui falando assim, ó, vem um exército contra mim. É algo até muito comum, a gente vê no filme Troia também, que quando acontecia uma guerra, muitas vezes 2 guerreiros eles eram escolhidos para lutar entre si, e aquilo dava início a um levante de batalha, né? O guerreiro que ganhasse ali, o exército inimigo, ele tinha que sair para poder essa guerra começar um outro dia, né? Começar de uma outra forma. E exatamente isso que acontece ali. Os filisteus, né, eles colocam sobre Golias uma autoridade, como quem diz, né? Ninguém vai vencer ele. Ninguém vai vencer ele. Porque, de fato, ele era um gigante, porque, de fato, ele era muito bem preparado. Ele estava lá com a sua armadura, ele estava com a sua espada, ele estava do jeito que for. E a Bíblia narra isso. E aí, Davi, ele chega lá, ele escuta isso, ele já era um homem que estava cheio do Espírito de Deus, e aí ele fala, não, eu não vou deixar um incircunciso falar contra o meu Deus, falar contra os exércitos do meu Deus. E ele se coloca lá e fala, não, eu vou lutar. Pra gente ver o peso disso, né? Saul, ele sabia que era muito difícil alguém falar assim, eu quero lutar. Então ele colocou um monte de presente, né? Ó, quem matar o Golias, quem lutar contra o Golias e matar ele, vai ganhar um monte de coisa, inclusive a mão da minha filha. Eita! Né? E aí Davi foi lá e falou, sou eu. Aí o pessoal foi lá, colocou a armadura. Davi não conseguiu dar 2 passos, coitado, porque a armadura estava pesada. Colocou a espada, Davi não conseguiu levantar. E aí eu fico imaginando, né, o exército olhando e falei, meu Deus, e agora como é que vai ser? E aí Davi fala, não, tá tranquilo, eu vou do jeito que dá. Pegou lá as 5 pedras, pegou a funda, pegou o seu cajado, foi chegando na presença do gigante, e nisso tinha uma grande multidão, né, olhando, e eu fico imaginando que com o coração atemorizado, né, pensando assim, meu Deus, vão acabar com esse garotinho aí. E aí o próprio gigante olha para Davi e fala assim, acaso eu sou um cachorro, né, para você vir comigo com um pedaço de madeira para jogar ou com pedrinhas? E aí o Davi fala, não, você vem contra mim com lança, com escudo, com todo esse aparelhamento aí, e eu vou contra ti em nome do Deus vivo de Israel, o Deus que você tem afrontado. E aí eu fico imaginando naquele momento, até aquele que era o mais descrente, olhando a fala de Davi assim, o pessoal falou, meu Deus, esse cara aí, ele vai arrumar um jeito de ganhar essa batalha. E aí foi dito e feito, ele rodou a funda, acertou a testa do gigante, o gigante caiu, ele foi lá e cortou a cabeça, e aí a partir desse momento, ele sai daquele
jovem que já tinha o Espírito do Senhor e que já estava fazendo maravilhas, né? Ele fala lá com Saul, estava cuidando das ovelhas, veio uma ursa, estava cuidando das ovelhas, veio um leão. Então, assim, ele se coloca como o pastor, ele toma conta, ele luta contra esses animais. E ali, mais uma vez, ele luta contra o gigante, ele sai vitorioso, e aí os povos começam a falar, né? Olha, Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares, né? Ou seja, ele já começa a ser aclamado como alguém que fez feitos maiores do que o próprio rei daquela nação. E aí, o próprio Saul já começa a sentir, opa, como assim? Estão falando que esse cara aí, esse garotinho, tá ficando mais famoso que eu, não dá. Tá mais seguidores no Instagram do que eu, que história é essa? Mas por quê? Porque aquela batalha foi uma batalha que todo mundo já sabia daquilo que estava acontecendo. Então, quando Davi mata aquele gigante, da mesma forma que os filisteus eles ficam com um espírito derrotista, os israelitas eles ficam com um espírito vitorioso. Vitória. Por quê? Porque eles pensam, se Davi matou esse gigante pelo nome de Deus, nós agora podemos fazer qualquer coisa. Nosso Deus é invencível. Exatamente. Né? Essa cena épica, né, cara? A gente ouvindo o pastor falar, você lembra daqueles desenhos animados? Assim, imagina, o cara, você vem com uma pedrinha, você vem com um pedaço de pau, Golias lá, gigantão. Aí ele, eu vou em nome do Senhor. Exatamente. E sai aquele poder assim. Aqueles animes, né? Cara, que cena extraordinária, né, cara? O Davi falando, eu não quero essa armadura, por exemplo. A gente vê ali as estratégias humanas, o cara falando, não, cara, eu tô indo pela força do meu Deus. Para o nosso crescimento e aprendizado aqui, eu fico pensando, porque assim, os gigantes aparecem, né, cara? Os Golias aparecem para todo mundo. Todo dia um Golias aí pra gente matar. E a gente precisa aprender a confiar no recurso do Senhor, na unção do Senhor, né? Com certeza. Se a gente se apoia na confiança dos recursos, no caso dele lá, a armadura, o tamanho dele, eu tenho que treinar, tenho que fazer mais musculação até enfrentar esse cara. Na verdade, ele falou assim, cara, eu vou do jeito que eu sou, do jeito que eu estou, porque eu não estou indo pela minha força, né? Não estou indo pela força do meu dinheiro, do meu recurso, da minha inteligência, estou indo porque o Senhor me ungiu para isso. Admiro muito assim, a história do Davi, essa questão dele reconhecer o erro dele, assim, como que ele se aproximava de Deus mesmo naqueles momentos onde ele pecava, e ele conseguia ele tinha uma intimidade muito grande, né? Chegar diante de Deus porque a gente se sente mal, né? Assim, quando a gente comete algum delito, a gente se sente mal com isso. E a gente se envergonha, né? Eu imagino o coração de Davi ali. E por isso que Deus se agradou dele, né? Imagina você, né, com a intimidade que ele tinha com Deus, quando você machuca alguém que você é muito íntimo, né? É muito pesado. A gente sofre como pecador e Deus também sofre porque quer o bem-estar da gente. Mas Davi tinha essa humildade de chegar perante Deus e pedir perdão. É até interessante. Se reconciliar, né? Eu lido muito com jovens e acontece isso que o Dalton falou. Obrigado por você contar para mim. Porque muitas vezes os jovens chegam para mim e falam, pastor, e são jovens de todas as igrejas, né? Alguns jovens que me veem pelo Instagram, pelo YouTube, falam, pastor, posso conversar com o senhor? Eu falo, vem, está aqui acessível a todo mundo. Aí fala, pastor, olha, eu quero falar, assim, eu tô passando um momento muito difícil. Aí eu falo, que momento difícil? Aí fala, não, é porque eu tô pecando, eu não consigo ir contra o meu pecado. E aí quando eu peco, eu começo a sentir nojo de mim. E eu não tenho a capacidade de orar, eu não tenho a capacidade de ler a Bíblia. Por quê? Porque eu fico com tanto nojo de mim que eu penso, se eu pegar a Bíblia agora, Deus vai riscar lá, né? Ele vai falar assim, sai daqui, sai da minha presença. E aí eu falo com ele, não, cara, é justamente o contrário. É nesse momento que a gente precisa mais da presença do Senhor, mais de ler a Bíblia, mais de orar. A gente, muitas vezes, olhando para o exemplo de Davi, vai aprender isso. Porque Davi, no momento que ele estava mais errado, era o momento que ele mais estava com o coração contrito na presença de Deus. E isso fazia a diferença. Às vezes a gente quer vencer o pecado simplesmente pensando assim, não, eu vou deixar de pecar para depois ter um relacionamento com Deus. E não é assim que funciona. A gente deixa de pecar justamente conforme o nosso relacionamento com Deus vai se desenvolvendo e progredindo, né? Como foi
o exemplo de Davi. Sim. É aquela velha história, né? Deus te aceita como você é, não te deixa como você Exatamente. está. Mas te aceita como você te aceita como você está, mas não vai deixar você naquele estado, Exatamente. né? Vai te moldando. Que é o melhor da história, né, cara? Exatamente. Pegar a gente sujo, abraçar e dar banho. Eu lembro da mãe da gente, né? Nós que somos da geração de brincar na rua. Eu brinquei também. Brincou também um pouquinho, né? Exatamente. Chegava em casa todo sujo, né, cara? Aí a mãe pegava e esfregava a gente assim. Falei pra você não ir naquele barro, agora você vai sofrer, esfregava. E o esfregão dói, mas é o que limpa, né, cara? Ô, pastorzão, então, ó, pra quem tá ligado lá na história, o Saul, o pastor falou que era o rei de Israel, e ficou lá também tremendo de medo, né? Porque o gigante, aquela coisa. Aí veio Davi e falou, ó, beleza, já que você quer encarar, vai lá, representa a gente aí. E aí Davi vence a batalha. Daí pra frente a popularidade de Davi cresce muito e começa a gerar também um problema ali com Saul, com o rei. Como é que Davi sai desse ponto até ele chegar ao trono? Dá pra nós um panorama dessa fase da vida de Davi, que também não foi nada fácil ter o rei com ciúme de você, ao mesmo tempo ele era o cara que tocava as canções pro próprio rei deixar de ser atormentado, né, pelo espírito maligno que a Bíblia fala. Então ele ao mesmo tempo ele servia o rei, mas o rei queria matá-lo. E ele se torna amigo do filho do rei. Exatamente. Como é que é a história aí? É interessante isso, porque o perigo que Davi representava para Saul, na cabeça de Saul, não era muito nem para ele, mas era para a descendência dele. Por quê? Porque Davi era um jovem. Então Saul ele imaginava, né, que Davi não ia começar a reinar naquele momento. Mas o problema é que quando um rei é estabelecido, ele não quer apenas que ele reine. Ele quer que a sua descendência reine, né? Se a gente lembrar, por exemplo, qual foi a maior promessa que Davi teve enquanto ele era rei, foi justamente de que a sua linhagem, né, a sua descendência nunca sairia da liderança, né? Nunca deixaria de ser autarquia em Israel até o reino messiânico, até Cristo Jesus vir, né? Então, assim, quando a gente olha para isso, a gente consegue imaginar. Saul estava lá, e aí as pessoas começam a falar muito de Davi. Saul pensa, quando eu morrer, os caras vão botar Davi, não vai botar meu filho. E aí a lógica disso aponta para quê? Com certeza o filho de Saul também sabe disso. Ele também consegue ver isso, perceber isso. Só que aí o cara que é o melhor amigo de Davi é justamente o cara que era para estar atemorizado com isso, que foi o Jonatas. Seria o herdeiro do Exatamente. Tanto que tem uma passagem que o próprio Jonatas ele fala assim, olha, eu percebo que o próximo rei de Israel é você, não sou eu, né? Então assim, aí a gente vai ver, Davi, aos poucos, ele estando no palácio, ele quase toma uma lançada de Saul, né? Então ele foge da presença de Saul, e aí ele vai para 3 cidades diferentes, né? E aí nessas 3 cidades ele vai ficando atemorizado justamente por quê? Porque ele tem aquela famosa frase, né? É longe de mim tocar no ungido do Senhor. Por quê? Porque ele entendia que Saul ele foi ungido para ser rei. Sim. Então ele não podia simplesmente ir lá e matar o Saul, né? Ele imaginava, não, o cara é ungido do Senhor para ser rei, então ele vai ser rei. Quando chegar a minha vez, vai acontecer. E aí ele fugia. Teve oportunidades para poder matar o Saul, né, na caverna e em outras oportunidades, e não fez. Inclusive, cortava um pedaço, mostrava, ó, eu tava aqui, né? Nossa, e aí Saul falava, meu Deus, eu tô indo contra o meu filho Davi. E aí chorava e logo depois já tava querendo matar o cara de novo. Então, Davi... Meio bipolar, né, cara? Exatamente. É igual o cara lá do Egito, né? Não, vocês podem ir. Não, vamos pegar esses caras. Quer dizer, uma bipolaridade espiritual, né, cara? E a gente percebe muito, né, que assim, a estratégia de Davi, mesmo ele sendo um guerreiro poderoso, foi fugir. Né? Quando o Absalão também se levanta contra ele, a estratégia dele não é ir contra o seu filho, né? É fugir também. Por quê? Porque eu fico imaginando que Davi leva muito a sério a instituição que está sobre ele, né? A instituição qual? Do governo civil de Israel. Foi Samuel que ungiu Saul para ser rei. Foi Deus que escolheu Saul para ser rei. Então ele pensa, não vou matar, não cabe a mim. Na hora certa vai acontecer. Absalão, ele pensa, Absalão é meu filho, né? E eu não vou fazer isso. Ele matou o Aminon, ele
pegou o povo todo e jogou contra mim, mas eu não posso fazer isso. Isso é muito legal, Sim, muito legal. Davi. E aí ele vai desenvolvendo, né? Ele foge, e aí ele é declarado rei lá na terra dele, em Judá, em Hebrom. E aí ele fica reinando durante 7 anos e meio. Por quê? Porque meio que parece que essa ideia vai se desenvolvendo na cabeça do Davi. Tipo, eu sou rei, né? Eu sou ungido para ser rei. E aí ele ele é ungido rei sobre Hebrom, ele reina 7 anos e meio, e aí no meio de uma batalha, Saul e Jonatas são mortos. E aí Davi, ele fica abalado, né? Ele fala assim, meu Deus, os grandes estão morrendo. E aí, nesse momento, todo o povo olha para Davi e fala assim, não, agora você é o nosso rei. O cara que fugiu, o cara que, mesmo com todo o poder de Saul, com todo o exército, não foi morto, né? E o cara que venceu as batalhas. Davi, ele foi conhecido como o guerreiro, né? Porque tinha qualquer dificuldade, Saul falava, Davi e os valentes, vão lá e vence isso. Né? Exatamente. Era o capitão do time, né? Exatamente. O cara que fazia os gols. só convocar Davi que convoca o time ele ganha, que dá né? tudo certo, exatamente. Verdade. Legal ao respeito de Davi também pela... Assim, igual você falou, né? O poder estabelecido, né? Nós estamos aí nessa questão política aí, muita gente às vezes não aceita determinada situação. Cara, não cabe a nós amaldiçoar, nem muito menos querer a morte, né? Exatamente. Davi estava dentro da caverna, Saul entrou na caverna sem ver Davi corta um pedaço da roupa dele só para mostrar, olha, ó, eu poderia ter te matado, mas eu não vou fazer isso, não cabe a mim, né? Eu não estou aqui para fazer justiça com as próprias mãos. Exato. É um entendimento bem... Porque às vezes o cara fala, eu sou ungido, Deus já falou comigo que agora eu estou liberado para fazer o que eu quiser. E aí começa a lançar a mão das suas próprias estratégias, fazer sua própria vontade. Isso é um grande perigo, né, cara? E como tu falou de eleição, né? Antes de qualquer coisa a gente tem que orar, né? Acho que o povo cristão hoje em dia, ele tá muito birrento, né? Tipo assim, ou é de um jeito ou não é de jeito nenhum. Acho que a gente tem que dobrar nosso joelho e orar pela vida da pessoa que tá lá, seja quem for, né? Falar assim, Senhor, abençoa. Abençoa que de fato essa pessoa que eu não gosto, que pode ser ladrão, corrupto, genocida, pode ser o que for, né? Falando dos dois lados. Mas que o Senhor abençoe, que Cristo Jesus reine nesse coração e transforme essa vida pro bem da nação. Cara, Deus pode usar qualquer um, né? Exatamente. Às vezes é a pessoa mais horrível do mundo, mas o Senhor pode utilizar aquela pessoa ali. Davi foi o exemplo. Foi um exemplo, né, cara? Se a gente for pensar, né? Verdade. Então, assim, agora ele é rei, né? E aí a gente sabe que existe o Dalton até falou, né, da importância do arrependimento. Por quê? Porque Davi tem uma queda, né, cara? Tem uma queda. A história de Davi é tão interessante que você vê uma ascensão, depois uma queda absurda. Quando a gente fala dele aqui, quem viu o programa só até agora e não conhece a história, fala, nossa, esse cara é top, né? Cristo na Terra. Mas não é, né? Era um ser humano pecador também. E aí, aquela Dalton, ele cai mostra, num problema gravíssimo, né? Vamos falar um pouquinho da queda de Davi. Aquela passagem mostra quando ele contemplou a mulher do Urias, né? A Batseba. Como que somos vulneráveis ao pecado, né? Mesmo Davi, o ungido, né? Para ser rei. O homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus teve um momento vulnerável. E a Bíblia fala, né? Exatamente. Quem está de pé... Veja que não cai. Cuide para que não caia, que... Eu, Tafarel, você, a gente está sujeito aos mesmos erros, ou até piores, né? Com certeza. Como é que foi esse episódio aí, pastor? Do Davi? É interessante porque, assim, o Urias, né? Ele morava perto do palácio. E, lógico que quando Davi ele vai até o seu terraço e olha, ele está olhando para uma casa que fica nas imediações, né, do palácio. Então ele era um cara conhecido como um dos valentes, né? Ele era um dos caras de confiança de Davi. A gente vê então que naquele cenário, Davi não está na batalha. O povo está passando por uma batalha, mas Davi não está lá. Por quê? Porque Davi está errado, né? Ele tinha que estar lá. Era pra estar... O papel do rei naquele cenário, né, naquela cultura, era um rei que era o guerreiro. Ele ia com o exército. Ele ia com o exército. Se ele não estava lá lutando, ele estava olhando o exército e falando assim, olha, liderando, faz assim. Não, você vai para lá. E Davi não estava lá. E isso aqui já começa o erro, né? Ele estava no lugar errado, na hora errada. Sim. Ele vai até o terraço e ele vê Batseba tomando banho. E aí ele deseja ela. Aí ele chama ela para poder se deitar com ele. E
naquele momento ela concebe, ela fica grávida. Aí Davi fica desesperado, né? Porque a gente é assim, né? Quando o pecado ele aparece e vai se tornar notório, a gente começa a falar assim, eu tenho que fazer de um jeito para esse pecado não aparecer. E aí Davi chama Urias, fala assim, Urias, vem cá. Bate papo com Urias, fala assim, ó, agora volta para sua casa e se deita com a sua mulher, como quem diz. Ele vai voltar, vai se deitar, fala assim, esse filho é meu, né? Ele nunca vai olhar para falar, não, esse filho aqui é a cara do rei Davi, muito pelo contrário. Só que aí o que acontece? O Urias, ele já estava acostumado da cultura de Davi. E a cultura de Davi é a seguinte, se um guerreiro, ele está indo para a guerra, se um guerreiro, ele está acreditando que Yahvé, né, que o Deus de Israel é o Todo-Poderoso e vai estar guerreando com ele, esse guerreiro ele tem que estar santificado. Ele não pode estar de qualquer jeito, né? Então, Urias, ele entende que se ele vai para a guerra de novo e os amigos dele, os companheiros dele estão batalhando na guerra, ele não pode ir para sua casa e se deitar com a sua mulher. Então o que ele faz? Ele fica deitado na porta do palácio. Ou seja, o plano de Davi cai por terra. Nossa. E aí o que Davi tem que fazer? Davi tem que enviar lá a mensagem para o Joabe e falar assim, olha, coloca ele no fronte de batalha. Por quê? Todo mundo já viu filme de guerra, sabe, né? Tem um exército de um lado e um exército do outro. As pessoas que ficam na frente são aquelas pessoas que morrem. São as pessoas que, quando bater um na outra, muito provavelmente, todo mundo que está na frente daqui, todo mundo que está na frente daqui vai morrer. E o que acontece? Urias morre. Aí o Davi, né, toma a Batseba por esposa e pensa, né, o filho que nascer é meu, agora tá tudo certo. Ninguém viu, ninguém sabe. Ninguém vai calcular os dias ali, né, da gravidez. Só que aí o que acontece é que o Natan, né, ele chega para Davi e conta aquela história, né? Aquela história triste. Fabulosa. Tinha um homem que tinha tudo, tinha um rebanho gigantesco, tinha tudo do bom e do melhor. E aí quando ele recebeu uma visita, ao invés dele pegar disso que ele tinha para poder satisfazer a sua visita, né, ele pegou daquele que não tinha nada. Tinha um homenzinho que tinha uma ovelhinha como filha, né? O famoso pai de pet. Tinha uma ovelha como filha lá. E aí Davi vai lá, pega o homem, quer dizer, né? Vai lá, pega essa ovelha, mata e come. E aí Davi fala assim, esse homem tem que morrer. Esse homem é o pior de todos. E aí a frase de Natan é, esse homem é você. Nossa. Aí acabou, Davi. Como assim? Você tinha câmera lá? Você viu o que eu fiz? Aí nesse momento, Davi, ele bota o rosto em terra, né? E a palavra de Natan é, ó, o garoto vai morrer. Aí ele ora, ele com o rosto em terra o tempo inteiro, mas a palavra do profeta já estava definido, Deus já tinha falado e o garoto de fato morre como consequência desse pecado. Davi faz duas coisas aí, né, pesadas, né, cara? Porque assim, o perigo da gente se sentir seguro no sentido de eu tô estável. Não, eu não perco guerra mesmo, não precisa de mim lá não. Exatamente. Pode ir, tô estável, tô tranquilo. E depois a distração de falar assim, vou aproveitar um pouco aqui, meus companheiros estão lutando, estão guerreando, ou seja, o mundo tá pegando fogo, mas eu vou curtir aquilo que eu posso aqui. Aí comete um erro desse e eu acho, pastor, que a gente pode chamar Davi aí até de assassino, né? Exatamente. Por mais que não foi ele que matou Urias, mas ao enviar Urias para o fronte de guerra, ele sabia. Então, a estratégia da morte foi ele que fez. Né? Puxa vida. Exatamente. Um cara de uma história espetacular e acaba caindo num problema desse. E aí, né, a gente vê, porque Davi, ele tinha uma promessa para ele, né? A promessa de Davi é que a sua linhagem nunca vai sair do trono de Israel. Então, a ideia é que Davi ia ter uma família muito boa, né? Os filhos de Davi iam ser filhos tops, né? Família unida, todo mundo bem. Só que aí o que acontece é justamente o contrário. A consequência não é apenas a morte do bebê, né? Mas a consequência é que a família de Davi é uma bagunça. E Deus não pegou leve com ele não, né, cara? Exatamente. Deus falou, olha, o que você fez escondido, seus filhos vão fazer à luz do sol. Exatamente. Isso é muito louco, porque a gente tem a visão de Deus de bondade, que realmente ele é o Deus da graça, o Deus da bondade, mas às vezes ele pega pesado, cara. Exatamente, ele é fogo consumidor, né? Aí pensando que ele fez isso com Davi, imagina, nossa, vamos vigiar, né? Ô Dalton,
E nesse ponto da vida dele é onde ele escreve muito, né? Tem muitos salmos de Davi que ele fala sobre o momento do arrependimento. Os meus ossos doíam, enquanto calei meu pecado, envelheciam os meus ossos e aquela coisa toda. Tem alguma canção dele, assim, nessa etapa aí, canção de arrependimento, pedindo a Deus? Você lembra de alguma? Eu falei que desse salmo, né? 84. E tem uma que eu fiz peguei um trecho, uma frase dele, que é: cria em mim, isso, ó Deus, um coração puro, né? Você consegue tocar essa pra nós aí? Consigo. Essa é legal. E logo depois fala do arrependimento dele, né? Que o Espírito traz a cura, né? Não é só a cura física, mas com o perdão vem a cura, né? É verdade. Cria em mim, ó Deus, um coração de adorador. Te amar eu quero ser mais puro e santo. Cria em mim, ó Deus, um coração de adorador. Te amar eu quero ser mais puro e santo. Teu Espírito lava o meu interior, traz a cura em minha alma. Teu Espírito lava o meu interior, traz a cura em minha alma. Cria em mim, ó Deus, um coração de adorador. Te amar eu quero ser mais puro e santo. Teu Espírito lava o meu interior, traz a cura em minha alma. Cria em mim, ó Deus, um coração mais puro, mais santo, mais puro. Que coisa boa, cara. Muito linda, muito linda. Graças a Deus. Pra quem tá assistindo aí, gente, ó, eu depois vou pegar esse vídeo, eu vou voltar o videozinho lá do YouTube várias vezes pra ouvir. Principalmente se a pessoa estiver precisando passar por esse processo de cura, de perdão. Ouvir isso aí orando e deixa as lágrimas rolar, porque a gente já passou por isso, a gente sabe que o Senhor não rejeita o coração contrito, o coração quebrantado, de fato, né? Que é palavras do próprio Davi aí. Exatamente. Pastorzão, na reta final aqui do nosso papo, mas eu não posso deixar de... O tempo corre, né? O tempo corre. Por que esse cara foi chamado o homem segundo o coração de Deus? De maneira muito simples, porque por conta do coração dele mesmo. Assim, quando a gente vê lá em Atos que fala sobre isso, a gente vai perceber que, de fato, Davi ele foi o homem segundo o coração de Deus, porque frente aos erros, Saul, ele falou assim, não, eu me garanto, e foi isso que aconteceu. Ele não se arrependeu, ele não se contritou, né? Ele não falou assim, Senhor, me perdoa. Mas Davi não. Davi, cada uma das situações que acontecia, ele se rasgava na presença de Deus. Por quê? Porque, como você falou antes, todos nós somos pecadores. E Deus nos chama como nós estamos, mas Ele quer mudança de vida. Sim. Então, o mover
em Davi não foi apenas no momento lá em que ele estava sendo ungido, mas foi durante toda a sua vida. E durante toda a sua vida, e conforme ele ia errando, acertando, ele sempre apontava para Deus e buscava aprender, tanto na vitória como na derrota. Ele, primeiro, com esse caso da Batseba do Urias, também quando ele passou a mão na cabeça de Aminon, quando ele fugiu de Absalão, em cada uma dessas situações, no finalzinho lá de 2 Samuel, a gente vê que ele levanta um censo, né? E aí 70 mil pessoas morrem. Então, por quê? Porque ele queria se vangloriar naquilo. Então, assim, a gente percebe que em cada uma dessas situações, quando Deus fala, vai acontecer isso, ele cai em si e fala assim, meu Deus, eu sou um pecador, eu sou um miserável. E aí a gente percebe... Essa capacidade de se arrepender. Exatamente. O que faz ele ser um homem segundo o coração de Deus é ser um homem que reconhece que ele não é nada frente a esse Deus e que busca o verdadeiro arrependimento, né? Porque tem dois lados da mesma moeda. Ou a gente se arrepende ou a gente sente remorso. É a diferença básica entre Judas e Pedro, né? Os dois traíram Jesus, mas um não aguentou e o outro foi lá e se tornou um dos principais nomes do evangelho, do cristianismo primitivo. Quando a gente olha para Davi, a gente vê que ele não sente remorso, ele sente arrependimento. Ele se arrepende, ele fala assim, não, eu tenho que mudar, e é exatamente isso que ele faz. Por isso que Deus fala com ele, né? O seu reinado não vai ter fim, de tal forma que um dia o seu filho ele vai reinar eternamente. O mais legal em Davi é que a promessa não foi só para Salomão, né? Davi ele vira e fala assim, eu quero construir um templo. E aí, porque assim como agora ele consegue subjugar Jerusalém, ele toma Jerusalém, ele muda o nome de Jerusalém para Sião, ele fala, agora esse é o lugar em que eu vou morar. Agora, esse povo que era peregrino tem um lugar para poder morar fixo, e aqui vai ser também o local da morada do Senhor. E aí ele fala assim, eu quero construir um lugar fixo para o Senhor. E ele fala, olha, fica tranquilo porque você não vai, mas o seu filho vai. Mas o seu descendente, ele não vai ter um local fixo, ele vai ter o reino fixo, que esse reino nunca vai ter fim. Nunca vai passar. Exatamente. Isso que é maravilhoso, né? Muito legal, né, cara? Eu lembro da minha adolescência, lendo o Velho Testamento, eu falava assim, mas Deus falou que o reinado de Davi nunca ia passar, e hoje a descendência... Aí até que eu fui entender, né, que assim, isso vai desembocar lá em Jesus Cristo e o reinado de Jesus. Exatamente. E por que ele é chamado de... Jesus é chamado de raiz de Davi? Raiz de Davi, o filho de Davi. Essa já é uma questão teológica que é muito, muito interessante. Por quê? Porque quando as pessoas apontam para Jesus como filho de Davi, elas apontam para Jesus como o Messias que foi prometido. Por quê? Porque as pessoas conseguem entender que Davi, ele era esse homem que teria um reinado que não teria fim, né? Quando a gente percebe, por exemplo, as genealogias, né, que nós temos duas genealogias nos evangelhos. E nós vamos ver que as duas genealogias passam por Davi. Uma vai até Adão, né, para poder dizer o quê? Porque nós temos algumas promessas messiânicas, mas pelo menos duas que saltam aos olhos são Gênesis 3,15, que é o proto-evangelho, né, um dia o descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente, né? E a segunda, que é o reinado da descendência de Davi não terá fim. Então, nas duas genealogias, nós temos essas duas promessas se concretizando. Ou seja, o descendente da mulher está aqui, ele é Jesus, e o descendente de Davi, agora, ele está aqui e o seu reinado não terá fim. Ou seja, quando as pessoas olhavam para Jesus e falavam, você é descendente, você é a raiz de Davi, você é filho de Davi. Estavam querendo dizer, de uma maneira humana, de fato, Jesus descendia de Davi, mas de uma maneira teológica e cristã, eles olhavam para Jesus e falavam, você é aquele que é o prometido, descendente de Davi, que reinará pela eternidade. Isso é maravilhoso. Legal. Muito legal. Quem tem, né, estudou pouco sobre isso, eu sugiro aprofunde nesse entendimento, porque tem gente até... tem até uma galera até famosinha, fala, o Velho Testamento pode eliminar, o que importa é o Evangelho. Cara, é tudo conectado, né? A ligação é muito clara, é muito importante entender a história desses pais da fé lá de trás, que todos eles traziam consigo características do Messias, né? Você Exatamente. São as setas, né, que apontam para Jesus. Exato. A gente vê Moisés, a gente vê Davi, a gente vê Abraão, a gente vê tantos homens que em cada uma das suas circunstâncias, né, apontavam para o que um dia viria o Messias perfeito, né? Aquele que era o sacerdote,
apontava para o sacerdócio de Cristo. Aquele que era profeta apontava para o profeta, o sumo sacerdote e o profeta de Cristo. E aquele que era rei, ele apontava, porque aí é o sumo sacerdote, o profeta e o reinado que não tem fim. Então, assim, isso é maravilhoso. Jesus com os 3 poderes ali em Exatamente. si, né? Muito legal. Você tropeça em Jesus o tempo todo no Velho Testamento. Exatamente. Né? Toda hora você fala, isso aqui é Cristo. É a chave hermenêutica que a gente na teologia a gente fala, né? Para entender o Antigo Testamento, a chave hermenêutica é o nome de Jesus. É isso aí, muito legal. Beleza, a gente já vai caminhar para o final. Eu queria que você desse aí rapidamente, pastor, antes da gente cantar mais uma canção e encerrar o nosso papo. Depois tem o Pode Crer ou Pula Fora e tem a palavra em 3 minutos também. Rapidamente, 3 lições que você aprende com Davi. 3 lições. Primeira lição, né, é que nós precisamos, de fato, entender que nós somos limitados. Nós somos incapazes, né, de alcançar a salvação, de alcançar a santidade. E por isso, muito mais do que olhar para dentro de si quando se passar por um problema. Nós precisamos olhar para Deus, né? O pecado vai surgir. A gente vai lá, a gente se ajoelha e fala assim, Senhor, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda. Mova em mim que eu tenha de fato um espírito inabalável e que eu coloque sobre a minha vida a santidade que vem de Deus. Segunda coisa, nós precisamos estar prontos para agir. Fico imaginando Davi, né? Naquele momento lá do Golias. Se ele tivesse falado, eu vou pensar um pouco, eu vou chegar em casa, perguntar para o meu pai, eu vou me preparar um pouco mais. Não. Muito pelo contrário, ele ouviu e de bate pronto ele falou, eu vou lá, eu vou vencer e eu vou acabar com isso. E em terceiro lugar, nós precisamos sempre, e isso é absoluto, sempre acreditar na promessa de Deus para a nossa vida. Quando a gente olha para Davi, a gente vai ver que nos momentos mais difíceis da vida de Davi, ele ainda assim continuava acreditando que tudo aquilo que Deus havia prometido para ele ia se cumprir. Quando nós olhamos para a nossa vida, muitas vezes a gente vê a Covid, a gente vê a política, a gente vê um monte de situação que a gente fala assim, meu Deus, o que vai acontecer? Como é que eu vou me livrar disso tudo? A igreja e os pastores e o evangelho. Fica calmo, meu irmão. Fica calmo, porque Deus ainda está no comando e Ele sempre estará. Jesus Cristo é o nosso Rei que reina eternamente e Ele não vai deixar nunca que o inferno consiga subjugar a igreja. Muito pelo contrário, promessa de Deus é essa. Olha, no mundo vocês têm aflição, mas eu venci o mundo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, e as portas do inferno, elas nunca prevalecerão contra a igreja. Precisamos nos manter firmes nessas promessas e assim aprender com Davi e com a palavra de Deus. Legal. A cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono não. O trono não. Deus está no controle das coisas e a gente tem que confiar nisso. Vamos fazer, Amém. Vamos resumir aí, ver se eu lembro. Tá pronto para agir? Pronto para agir. Não esquecer da promessa de Deus. Que Deus você primeiro tem que estar com o coração, né, contrito na presença do Senhor, pronto para agir e não esquecer da promessa de Deus. Legal, muito bom. O que você diz aí, Dalton, para quem está com um gigante para enfrentar aí, para a gente encerrar e depois você cantar uma música para nós? Ousadia. Vamos ser ousados. Seja ousado. Não olhar para a dificuldade, né? Vamos ser ousados e não ir na nossa força, né? Porque o nosso erro às vezes é confiar naquilo que a gente tem, nas armas humanas. E Deus nos dá as armas corretas para a gente enfrentar o inimigo, seja ele qual for. Verdade, legal demais. Vamos cantar mais uma? E aí a gente vai pro Pode Crer ou Pula Fora. Tô vendo o tom. É porque eu dormi hoje, o ventilador voltado. Eu também, eu tô com a garganta eu tenho que escolher o tom que eu vou cantar. Senão eu vou passar vergonha. Aí eles vão achar que é o Tafarel cantando. Então eu vou cantar o Salmo 84 para variar um pouquinho, legal. Porque essa não é minha, não. Perfeito. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu.
Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa. Pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei Deus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei Deus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei Deus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei Deus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei Deus altares, Senhor, Rei meu. Quem ainda não encontrou os altares aí, ó, tem a primeira igreja lá. Coisa boa, né, cara? São os altares do Senhor, amar a casa de Deus. Esse banquete aqui que nós estamos desfrutando dele, né? De conhecimento, de experiência. Estar nos altares do Senhor, estar na igreja ajuda a gente bastante, gente. Pense nisso, né? Com certeza. Ver o Pode Crer é muito bom, mas você precisa também da comunhão lá dos irmãos e da turma. Pode crer ou pula fora, sem comentário. Só pode crer ou pula fora, hein? Entendi. Vamos lá que nós já estouramos aqui o nosso tempo, mas tá valendo, tá produtivo. Enfrentar os gigantes com a força de Deus. Pode crer. Pode crer. Pode crer, né? Essa é fácil. Olhar pra si mesmo se achando pequeno e fraco. Pula Pode fora. crer. Tem que olhar pra si mesmo achando que é fraco, ué. Olhar pra Deus. Temos Tá bom, tá bom. Não, olha que interessante. É, ué. Pode crer e pula fora, porque... Não vou estar contradizendo o que eu falei antes, né? A pessoa também tem que acreditar um pouco nela, né? É, não, mas é interessante isso aí, né? Dava mais um Exatamente. podcast. E deixa pra próxima. Porque não é faltar a autoestima, mas é confiar em Deus, na força dele, né? Exatamente. Olhar pra si mesmo se achando pequeno e fraco, mas não desistir de lutar por isso, mas Exatamente. entender que existe a força no Senhor. Claro. Ouvir as críticas, os irmãos de Davi criticaram, né? Criticaram. Ele foi lá levar marmita pros caras, os caras falaram, não, vai embora, moleque. Fica Não, quieto aí, ó. Eu vou matar esse gigante. Que matar gigante, rapaz, sai pra lá. Exatamente. Ouviu ali as críticas até da própria família, o próprio pai não acreditava muito nele. Ouvir críticas e desistir. Pode crer ou pula fora? Aí é pula fora com fora, força. Pula fora, né, cara? Olhar pra mulher pelada no terraço. Pula fora. E na internet, pastor? Pula fora demais. Totalmente. Cara, hoje o cara não tá no palácio, não tem a Betseba lá no... Mas a internet, né, Tem cara? muita janela, né? É, Muita janela aberta que mais tem, né? Exatamente. Infelizmente. Pula fora, né? pula fora, gente. E tenta, pra quem é mais jovem, né? Tenta ver as consequências disso no seu psicológico, na sua psique, as complicações que isso traz depois pro seu casamento. Claro. Tem muita coisa boa, assim, muito esclarecimento bom, tanto de psicólogos quanto de autoridades espirituais mesmo, falando sobre isso. Sobre a pornografia, né? O tanto de mal que ela causa na mente da pessoa. Reconhecer o erro e se arrepender. Pode crer. Pode crer. Pagar o mal com o mal. Pula fora. Mata Saul. Ele não matou Saul, né? Não matou, exatamente. Ajudar os amigos. Pode crer. Você vê que Davi, nós não tivemos tempo para tudo aqui, mas Jonatas, mesmo depois de morto, né? Davi quis honrar a memória do seu amigo, Exatamente. ajudando
o filho dele, o Mefibosete. Mefibosete. Aham. Davi tinha um coração espetacular. Mandou chamar ele, falou assim, olha, essa aqui é herança de Saul, toma que é tua, né? Vem sentar na mesa Vem do sentar rei, na né? mesa, exatamente. Que Jesus faz com a gente, né, cara? Por Com amor certeza. a Cristo, por amor a... Essa frase é muito legal. Tem alguém que eu possa fazer o bem por amor a Jonatas? Quer dizer, Deus olhando para nós, falando assim, por amor a meu filho Jesus, tem alguém aí que... E nos traz para sentar na mesa do Exatamente. Isso é maravilhoso, né? O amor de Deus para com seu filho é tão impressionante como o amor de Davi, né? Porque é através de Cristo que ele nos ama, né? E assim foi com Davi. Que maravilha. E os caras querem tirar o Velho Testamento. Não faz isso não, não tem como. História linda, né? Dá pra gente jeito, ver. né? Dalton, muitíssimo obrigado, viu, cara? Você brilhou. Eu que agradeço. Você brilhou. Isso aqui é um privilégio pra gente. Bênção demais. Pai. Quem quiser ouvir você cantando mais, como é que faz? Você Eu tem tenho um trabalho no YouTube, né? Pode procurar lá, Dalton Bianchi, que você vai achar algumas composições minhas, umas com parâmetros regionalistas, né? Que falam um pouquinho da nossa terra. Legal. Outros mais bíblicos mesmo. E na igreja a gente está lá toda terça, quinta e domingo. Pode ir lá que a gente... E qualquer outro dia também que tiver como você tá lá. Enfim, Você trabalha dando aula também? no Spotify também tem um trabalho meu. Ah, é? Legal. São 5 canções lá, composições minhas Legal. também. Tem até participação do Eli Soares. Olha, que bacana. Uma música lá que a gente compôs, ele nos brindou aí com essa participação. A hora dessa tem que vir aqui com mais tempo para falar da sua carreira, das suas experiências. Deve ter muita coisa boa. E mais música para nós também. Tem, a gente vem. Você dá aula também? Dou aula na presbiteriana mesmo. Só entrar em contato comigo aí. Se quiser falar, eu posso falar o telefone? Pode. Sei lá, às vezes está censurado. Não. Sem censura. 31 99107 4508. Legal, procura lá o Dalton. Você vai aprender violão com qualidade. Pastorzão, quem quiser ouvir o pastor Tafarel, vai que é sua, Tafarel. Você ouve essa piada demais, Demais né? não. Isso é novo, né? Falei, não vou nem fazer essa piada não, porque já deve ter ouvido tanto. Né? Quando eu me casei, o meu pai, né, pastor, finalizou falando, pode beijar a noiva. Aí alguém gritou lá, vai que é sua, Tafarel. Aí esse já estava ensaiando. Será que o pai do rapaz gostava de futebol? Imagina. Você nasceu em que ano? Nasci em 94, no Tetra. Foi exatamente na época do Tafarel. Eu deixo essa barba aqui pra poder parecer mais velho, né? Senão o pessoal não respeita. Mas eu tenho só 28 aninhos. Legal. Não, dá pra ver que você é um cara bem jovem. E chama Tafarel, eu já imaginei. Deve ser de 92, 94 pra frente. Exatamente. Pastorzão, como é que faz pra te ouvir pregar? A gente tem o Instagram, né? No Instagram a gente sempre está compartilhando alguns pedaços das pregações, algumas participações que eu vou em algum lugar, alguns estudos. Então é só procurar lá Tafarel com 2 Fs, Tavares Augusto, que você vai encontrar. E também no YouTube da igreja, né? Nós temos o canal de YouTube na igreja, só você procurar IP Manhuacu, que você vai lá achar a nossa igreja. E lá tem eu pregando, Dalton tocando, pastor Anderson também pregando. Nós temos de vez em quando algum grupo de fora, tivemos o Projeto Sola, Davi Sasser, pastores também, Jeremias Pereira, que inclusive esteve aqui, né? Então, assim, lá tem muita coisa de qualidade, muita coisa edificante, muita coisa que nos leva a glorificar a Deus. E se você quiser presencialmente, e lá na nossa igreja nós temos culto terça e quinta às 19h30 e aos domingos às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite. Vai ser um privilégio, uma honra receber você lá. Legal demais. Muito obrigado, viu? Deus abençoe e continue abençoando vocês. E nós estamos, de fato, muito gratos. Né? Privilégio. Show de bola. Deixa eu só falar mais uma vez dos patrocinadores aqui, Michael, por favor, e depois a palavra em 3 minutos para a gente encerrar. Opa, engasguei. Agradecendo aos nossos convidados, agradecendo ao nosso Deus, agradecendo também a Star Coffee, a Loja Habit, a Gulositos, a Fly Inglês Dinâmico, a Loja Breder e a Servos Contabilidade, recomendando aí os serviços e os produtos dessas empresas maravilhosas aqui da nossa região. Vamos encerrar o programa de hoje com a palavra em 3 minutos. A palavra em 3 minutos. Você é um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus? Davi recebeu esse elogio extraordinário
E a pergunta que se levanta é: por quê? Como ele fez para conseguir esse elogio, esse nome, esse apelido, o homem segundo o coração de Deus? Lá em Atos capítulo 13, versículo 22, o apóstolo Paulo diz que o rei Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas olhando para a história dele, nós percebemos que o motivo dele receber esse nome não é porque ele era um homem perfeito, não é porque ele fazia tudo certo, não é porque ele viveu a perfeição na terra, também não é porque ele tinha superpoderes ou era um super-herói, mas porque Davi tinha um coração sincero e capaz de se arrepender, de se voltar para Deus, de buscar a Deus em todos os momentos. Todas as vezes que Davi caía, ele se reerguia pela força e pelo poder do Senhor. Ele mesmo, no Salmo 51, versículo 17, diz que um coração contrito, um coração quebrantado, o Senhor não despreza, mas o coração endurecido, esse não terá paz com Deus. O Salmo 3, Davi diz que o Senhor é a sua força, a sua rocha, o seu escudo que levanta a sua cabeça. A dica de hoje é que você leia o Salmo 51 e leia o Salmo de número 3. Se debruce sobre eles, cada versículo, cada palavra, se alimente da experiência que Davi teve, mas não fique só no conhecimento da experiência dele, mas que você peça a Deus para que coloque no seu coração o mesmo Espírito que estava no coração de Davi, o Espírito Santo do próprio Deus. Que Deus abençoe vocês e até semana que vem. Alô, galera da Manhu TV, alô, amigos da Pena Farma, por aqui sou eu, Thiago. Joseana. Estamos aqui para falar para você, amigos da Manhu TV, que a Pena Farma tem preço de atacado e entrega grátis em toda Manhuaçu. Aqui a gente tem preço de atacado em toda a linha infantil, com entrega grátis. Precisou de leite, fralda, lenço, pomadinha, barato. Precisou de higiene pessoal, olha só o absorvente, amor! A Pena Farma entrega, ok? Não precisa tomar mais sabão da mulher. A linha, olha só, gente, Dove é R$14,90, é brincadeira. Olha só, Giovanna Baby é R$12,90, é brincadeira. Rexona R$12,90, é brincadeira, galera. E olha só, temos ainda, olha só, leite, galera. É o menor preço do interior de Minas. E olha só, pra fechar com chave de ouro, pra você ficar linda e bela, Biostratos, comprou 3 itens, você ganha na hora. Essa máscara, anti-queda, Jaborandi, ou a linha Mel. 3 itens Biostratos, tá salvo. Comprou, ganhou na hora. O App Nível é a sua nova carteira de cashback. Com ele você ganha sem precisar cadastrar um cartão de crédito. É só conferir no app as lojas premium da sua cidade que dão muito cashback de volta. E seu dinheiro vale muito mais com o Nível Cashback. Atenção, empresários de Manhuaçu, Minas Gerais. Vem aí o Prêmio Valor Empresarial, a maior premiação de destaque e reconhecimento empresarial local. E você não pode ficar de fora. Entre agora em nossas redes sociais e tire todas as suas dúvidas. Te aguardo! Whether it's good or it's bad or it's wrong or it's right, yeah, we can quit our day jobs and stay out all night until we're happy, until we're happy. Conectar pessoas e sonhos, projetos e vidas, é a melhor conexão. Conectar é transformar, é mais do que sonhar, é realizar. Então conecte com a melhor qualidade, a melhor internet, é a Conecta.